Nas diversas histórias da Bíblia, poucos personagens são tão debatidos quanto Batseba. Sua vida, marcada por tragédias e escolhas, nos desafia a olhar além das aparências e a refletir sobre a verdadeira essência de suas ações. Mas quem era realmente Batseba? Uma mulher tragicamente oprimida por um poder avassalador, ou alguém que, em meio à adversidade, fez escolhas controversas? Ao explorarmos sua história, vamos tocar nas feridas profundas da injustiça e do abuso de poder. Veremos como ela enfrentou uma situação onde o controle parecia fora de seu alcance, desafiando-nos a compreender seu papel com empatia. No final, descobriremos que a verdadeira mensagem de Batseba não é sobre culpa ou condenação. Prepare-se para uma jornada reveladora que iluminará não apenas o passado de Batseba, mas também as lições atemporais que sua história oferece para todos nós. Mas afinal, Batseba é vítima ou vilã? Fica nesse vídeo para tirar suas conclusões. Imagine a cena: estamos na antiga Israel, um lugar cheio de histórias incríveis, reis poderosos e momentos dramáticos. Entre todas essas histórias, existe uma que se destaca, uma história de amor, pecado e redenção, e no centro dela está uma mulher chamada Batseba. Ela não era apenas uma mulher qualquer. Ela se tornou a esposa do grande rei Davi e a mãe do sábio rei Salomão. Batseba era conhecida por sua beleza e graça. Seu nome, que significa em filha de um juramento e sétima filha, carrega um sentido de promessa e propósito. Ela vivia uma vida tranquila com seu primeiro marido, Urias, um soldado leal do exército de Israel, até que um dia tudo mudou. Numa tarde quente, enquanto o sol brilhava intensamente, Batseba decidiu se purificar, um ritual comum para as mulheres daquela época. Ela estava na sua casa, se lavando, sem imaginar que seria vista por alguém muito importante. Do terraço do seu palácio, o rei Davi, que deveria estar no campo de batalha com seus homens, passeava distraído. Foi então que ele a viu. A beleza de Batseba capturou imediatamente a atenção do rei. Davi, movido por um desejo incontrolável, perguntou sobre ela e descobriu que era esposa de Urias. Mesmo sabendo disso, ele mandou que a trouxessem ao palácio. O que se seguiu foi um momento de grande pecado para Davi. Ele, que era um rei segundo o coração de Deus, cedeu à tentação e cometeu adultério com Batseba. Esse ato não apenas manchou a sua reputação, mas também teve consequências profundas para todos os envolvidos. Quando Batseba descobriu que estava grávida, Davi entrou em pânico. Ele tentou encobrir seu pecado chamando Urias de volta da guerra, na esperança de que ele passasse a noite com sua esposa e pensasse que o filho era seu. Mas Urias, sendo um homem de honra, recusou-se a ir para casa enquanto seus companheiros estavam no campo de batalha. Desesperado, Davi tomou uma decisão ainda mais terrível. Ele ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente, onde certamente seria morto. Após a morte de Urias, Batseba ficou de luto, mas logo depois, Davi a tomou como sua esposa. Pode parecer que ele havia escapado das consequências de suas ações, mas Deus havia visto tudo e enviou o profeta Natã para confrontar Davi. Natã contou a Davi uma parábola que o fez perceber a gravidade de seu pecado. Davi se arrependeu profundamente, mas o filho nascido desse pecado morreu. Entretanto, a história de Batseba e Davi não termina em tragédia. Deus, em sua misericórdia, abençoou-os com outro filho, Salomão, que se tornaria um dos reis mais sábios e prósperos de Israel. Batseba, apesar de tudo que passou, foi uma figura central na linhagem que levaria ao nascimento de Jesus. Essa história nos ensina sobre as complexidades do coração humano, a gravidade do pecado, a importância do arrependimento e a incrível graça de Deus que transforma até as situações mais difíceis em algo redentor. Imagine uma época antiga, cheia de reinos, guerras e personagens que marcaram a história. Entre essas figuras inesquecíveis, encontramos Batseba, uma mulher cujo destino estava entrelaçado com os grandes eventos de Israel. Antes de se tornar a esposa do poderoso rei Davi, Batseba era casada com Urias, um soldado fiel e corajoso do exército israelita. Urias, o Heteu, era um dos valentes de Davi, um guerreiro de grande coragem e lealdade. Ele era um homem íntegro, respeitado por seus companheiros e pelo próprio rei. Urias servia ao exército de Israel com dedicação e bravura, sempre colocando o dever e a honra acima de tudo. Ele estava constantemente nas linhas de frente, lutando para proteger seu povo e seu reino.
Seu nome era sinônimo de força e lealdade. Batseba, a esposa de Urias, vivia uma vida comum, mas marcada pela nobreza de seu caráter e pela beleza que a destacava entre as mulheres de Israel. Ela era filha de Eliã e neta de Aitofel, um dos conselheiros mais próximos de Davi. Sua vida com Urias era tranquila e cheia de respeito mútuo. Eles compartilhavam os sonhos e as dificuldades de uma vida dedicada ao serviço do reino. A rotina de Batseba era simples, mas cheia de significado. Como qualquer outra mulher da época, ela cuidava de sua casa, de suas responsabilidades e de suas tradições religiosas. Batseba era uma mulher temente a Deus, seguindo os rituais de purificação e as leis mosaicas com dedicação. Sua fé era uma parte fundamental de sua vida, e ela acreditava na justiça e na bondade divinas. Enquanto Urias estava frequentemente no campo de batalha, Batseba esperava ansiosamente pelo seu retorno, orando por sua segurança. A vida de uma esposa de soldado era marcada por essa constante espera, por cartas que raramente chegavam e por notícias das vitórias e desafios que o exército enfrentava. Mas Batseba era resiliente, encontrando força em sua fé e na esperança de dias tranquilos ao lado de Urias. Porém, numa tarde fatídica, tudo mudou. Enquanto Urias estava longe, lutando bravamente, Batseba foi vista pelo rei Davi enquanto se lavava em sua casa, seguindo um ritual de purificação. A visão de sua beleza foi suficiente para despertar um desejo incontrolável no coração do rei. Mesmo sabendo que ela era casada com um de seus mais leais soldados, Davi não resistiu à tentação e tomou uma decisão que mudaria a vida de todos para sempre. Davi mandou buscar Batseba, e naquele momento, a vida tranquila e devota que ela conhecia desmoronou. Ela foi levada ao palácio, e o pecado do rei lançou uma sombra sobre seu destino. A partir desse ponto, a história de Batseba se entrelaça com a de Davi de uma maneira complexa e dolorosa, repleta de arrependimento, tragédia e, eventualmente, redenção. O que parecia ser apenas mais um dia na vida de Batseba e Urias se transformou em um evento que marcaria a história bíblica para sempre. Urias, o fiel soldado, e Batseba, a devota esposa, foram tragicamente afetados pelas ações de um rei que sucumbiu à fraqueza humana. Contudo, é essa mesma história que nos mostra a importância do arrependimento, da justiça divina e da graça que pode surgir mesmo das circunstâncias mais sombrias. Imagine um belo dia em Jerusalém, onde o sol brilhava intensamente e as ruas estavam cheias de vida. Era um tempo de guerra, e muitos homens de Israel estavam no campo de batalha, incluindo Urias, o marido de Batseba. O rei Davi, um líder forte e respeitado, deveria estar com seu exército, mas naquele momento ele permanecia no seu palácio. Naquela tarde, Davi passeava pelo terraço de seu palácio. De lá, ele tinha uma vista privilegiada da cidade, uma visão que poucos poderiam apreciar. Enquanto observava o movimento das pessoas, algo chamou sua atenção: uma mulher extraordinariamente bela estava se lavando. Era Batseba, cumprindo um ritual de purificação, como era costume entre as mulheres de Israel. Davi, ao vê-la, ficou imediatamente encantado por sua beleza. O desejo tomou conta de seu coração, e ele não conseguiu desviar o olhar. Era como se ele estivesse hipnotizado. Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, naquele momento, Davi sucumbiu a um impulso que iria desencadear uma série de eventos trágicos. Ele perguntou aos seus servos quem era aquela mulher e logo recebeu a resposta: "E essa é Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu." Davi sabia bem quem era Urias, um de seus soldados mais valentes e leais, mas mesmo assim, ele não conseguiu resistir ao desejo que sentia por Batseba. Então, Davi tomou uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Ele ordenou que seus servos trouxessem Batseba ao palácio. Imagine a surpresa e o nervosismo dela ao ser chamada pelo rei. Batseba, sendo uma mulher obediente e respeitosa, não podia desobedecer à ordem do rei, mesmo sem saber o motivo exato de sua convocação. Quando chegou ao palácio, Batseba foi recebida por Davi. A imponência do palácio, as vestes reais de Davi e a atmosfera de poder ao seu redor deviam ser intimidantes. Mas o rei não estava interessado em discutir política ou estratégias de guerra. Ele a desejava e, infelizmente, cedeu a esse desejo. Eles ficaram juntos naquela noite, e Davi cometeu adultério com Batseba, uma ação que contrariava os mandamentos de Deus. Depois daquele encontro, Batseba voltou para casa,
mas as consequências daquele ato estavam apenas começando. A paixão momentânea de Davi lançou uma sombra sobre sua vida e sobre o reino de Israel. Ela logo descobriu que estava grávida, o que complicou ainda mais a situação. A história de Davi e Batseba não é apenas uma história de desejo e traição, mas também de arrependimento e redenção. Davi, um rei poderoso e homem de Deus, caiu em tentação, mas essa história nos mostra que mesmo os maiores líderes podem cometer erros. O importante é como eles lidam com as consequências e buscam o perdão e a reconciliação com Deus. Assim, a visão de Batseba se lavando naquele dia mudou o curso da história, lembrando-nos da fragilidade humana e da necessidade constante de vigilância espiritual. É uma lição poderosa sobre a importância de seguir os caminhos de Deus, mesmo quando enfrentamos as maiores tentações. Após aquela noite fatídica, Davi voltou à sua rotina de rei, mas não conseguia esquecer Batseba. Ela também não poderia simplesmente deixar para trás o que aconteceu. Pouco tempo depois, Batseba enviou uma mensagem ao rei: ela estava grávida. Esse anúncio caiu como uma tempestade sobre Davi. Ele sabia que o pecado não poderia ficar escondido para sempre. A gravidez de Batseba era uma prova viva do adultério que cometeram. Desesperado para ocultar seu pecado, Davi bolou um plano. Ele mandou um mensageiro ao campo de batalha com ordens para que Urias, o marido de Batseba, retornasse a Jerusalém. Quando Urias chegou, Davi fingiu preocupação com o estado da guerra e pediu-lhe um relatório detalhado sobre as batalhas. Era um pretexto para trazer Urias para casa. Depois de ouvir o relato de Urias, Davi sugeriu que ele voltasse para casa e descansasse, passando um tempo com sua esposa. Davi esperava que Urias se deitasse com Batseba, e assim, acreditasse que o filho que ela esperava era dele. Mas Urias, fiel e honrado, recusou-se a ir para casa. Ele não podia imaginar desfrutar do conforto de sua casa enquanto seus companheiros de armas permaneciam no campo de batalha, arriscando suas vidas. Em vez disso, Urias dormiu à porta do palácio com os guardas do rei. Quando Davi soube disso, ficou ainda mais angustiado. Ele tentou uma nova abordagem. No dia seguinte, Davi convidou Urias para um banquete e o embebedou, pensando que, assim, ele finalmente voltaria para casa e ficaria com Batseba. Mas, mesmo embriagado, Urias manteve sua integridade e novamente dormiu no pátio do palácio, recusando-se a voltar para casa. O plano de Davi estava falhando, e ele começou a sentir a pressão da culpa e do desespero. Ele precisava tomar uma decisão drástica para esconder seu pecado. Então, Davi escreveu uma carta a Joabe, o comandante do exército, dando instruções específicas e terríveis. Na carta, Davi ordenou que Joabe colocasse Urias na linha de frente da batalha mais feroz, e em seguida, recuasse, deixando Urias exposto ao inimigo. Joabe, obedecendo às ordens do rei, fez exatamente isso. Durante uma batalha intensa, Urias foi deixado sozinho na linha de frente e acabou sendo morto. A notícia de sua morte chegou rapidamente a Jerusalém, e Batseba ficou de luto por seu marido. A dor dela foi profunda, mas o luto durou pouco, pois Davi logo a trouxe para o palácio e a tomou como sua esposa. Aos olhos do povo, parecia que Davi tinha feito um gesto nobre ao tomar a viúva de seu leal soldado, mas Deus via tudo. O pecado de Davi não passou despercebido aos olhos de Deus, e o rei estava prestes a enfrentar as consequências de suas ações. Essa história revela a complexidade do coração humano, mostrando como até mesmo os mais fortes podem cair em tentação. Mas também nos ensina sobre a justiça divina e a necessidade de arrependimento verdadeiro. Davi, o homem segundo o coração de Deus, tinha cometido um grave erro, mas essa era apenas a primeira parte de sua jornada de redenção. Após a morte de Urias, Davi tentou encobrir seu pecado ao trazer Batseba para o palácio e tomá-la como esposa. Apesar de parecer um ato de compaixão para os observadores, Deus não se agradou das ações de Davi. A gravidez de Batseba e sua subsequente chegada ao palácio não apagaram o pecado de Davi, que incluía adultério e assassinato. Davi acreditava que seus segredos estavam seguros, mas Deus enviou o profeta Natã para confrontá-lo. Natã contou uma parábola sobre um homem rico que tomou a única ovelha de um homem pobre para um banquete, e Davi, indignado com a injustiça na história, declarou que o homem rico deveria ser punido. Natã revelou então que Davi era o homem rico da parábola e que Deus sabia de todo o pecado do rei. Davi, tocado pela denúncia,
se arrependeu profundamente e buscou o perdão de Deus, expressando sua angústia no Salmo 51. Embora Deus tenha aceitado o arrependimento de Davi, as consequências foram severas. O filho que Batseba estava esperando morreu pouco após o nascimento, e a família de Davi enfrentou conflitos e tragédias. Ainda assim, Deus mostrou misericórdia. Batseba deu à luz Salomão, que se tornou um dos maiores reis de Israel, conhecido por sua sabedoria e riqueza. A história de Davi e Batseba revela que, apesar das falhas e erros, o arrependimento sincero pode levar a um novo começo e a redenção, refletindo a misericórdia divina e a possibilidade de renovação. Depois que Davi tomou Batseba como esposa e ela deu à luz ao seu filho, parecia que tudo estava resolvido. Mas Deus, que vê tudo, não deixou que o pecado de Davi passasse despercebido. O Senhor enviou o profeta Natã ao palácio para confrontar Davi e expor seus erros de uma maneira que ele nunca esqueceria. Natã, sendo um homem de Deus, se aproximou de Davi com uma história aparentemente simples, mas com um significado profundo. Ele contou ao rei uma parábola, que era uma maneira de contar uma história com um ensinamento moral. Natã disse: E havia 2 homens em uma cidade. Um era rico e o outro, pobre. O homem rico tinha uma grande quantidade de ovelhas e gado. O homem pobre, porém, não tinha nada, exceto uma pequena cordeira que ele havia comprado. Ele a criava e ela crescia com ele e seus filhos. Ela comia de sua comida, bebia de seu copo e dormia em seu colo. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do homem rico. Em vez de pegar uma de suas muitas ovelhas ou gado para preparar uma refeição para o visitante, o homem rico tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para seu hóspede. Ao ouvir essa história, Davi ficou muito indignado. Ele levantou-se e disse com raiva: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve morrer. E ele deve pagar 4 vezes o valor da cordeira, porque fez tal coisa e não teve compaixão. Foi então que Natã olhou diretamente para Davi e disse: E tu és esse homem. Natã explicou que, assim como o homem rico tomou a única cordeira do homem pobre, Davi, que tinha tudo como rei, tomou a esposa de Urias, um homem leal e dedicado. Natã continuou dizendo que Deus havia dado a Davi tudo o que ele tinha: o reino, riquezas, vitórias, e ainda assim, Davi desprezou a palavra do Senhor ao cometer adultério com Batseba e fazer com que Urias fosse morto. Essas palavras de Natã atingiram Davi como um golpe profundo. O rei, que tinha sido corajoso em batalhas e sábio em governar, agora estava diante de seus próprios pecados, expostos pela voz de Deus através do profeta. Davi sentiu uma imensa culpa e tristeza. Ele percebeu quão grave eram suas ações e como ele havia desonrado a Deus e prejudicado outras pessoas. Davi caiu em si e se arrependeu profundamente. Ele confessou seu pecado diante de Deus e reconheceu que havia agido de maneira terrível. Em seu arrependimento, Davi escreveu o Salmo 51, onde expressou seu desejo por misericórdia, sua tristeza por seu pecado e seu pedido para ser purificado e renovado por Deus. Ele disse: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Apesar de seu arrependimento sincero, as consequências de seus atos já estavam em movimento. Deus perdoou Davi, mas ele enfrentaria as repercussões de seus erros. O filho que Batseba deu à luz ficou doente e morreu, trazendo grande tristeza ao rei e à rainha. Davi aceitou essa perda como parte do preço de seu pecado e continuou buscando a Deus com o coração contrito. A confrontação de Natã e o arrependimento de Davi nos ensinam sobre a importância de reconhecer nossos erros e buscar o perdão de Deus. Mesmo quando cometemos grandes falhas, a misericórdia de Deus está disponível para aqueles que se arrependem verdadeiramente. A história também nos lembra que nossas ações têm consequências e que devemos viver de maneira justa e honesta, honrando a Deus em tudo o que fazemos. A história de Batseba, uma figura central na narrativa bíblica, é uma das mais intrigantes e debatidas até hoje. Sua vida foi marcada por eventos dramáticos e decisões difíceis, tornando-a um tema de discussão frequente entre estudiosos e teólogos. Afinal, a pergunta que muitos se fazem é: Batseba foi uma vítima ou uma vilã? A história de Batseba, conforme narrada na Bíblia, é frequentemente analisada sob a ótica da vulnerabilidade e do poder. Batseba, casada com Urias, um soldado fiel,
foi avistada pelo rei Davi enquanto se banhava. Apesar de saber que ela era casada, Davi a desejou e ordenou que fosse trazida ao palácio, onde cometeu adultério com ela. A Bíblia não sugere que Batseba tenha agido de forma sedutora ou imprudente. Ao contrário, a narrativa indica que ela estava em uma posição vulnerável e foi vítima do abuso de poder do rei. Naquela época, desobedecer ao rei poderia ter graves consequências, o que diminui a possibilidade de qualquer resistência ou escolha por parte dela. Após o adultério, Batseba descobriu que estava grávida e informou a Davi, que tentou encobrir o pecado trazendo Urias de volta da batalha. Quando Urias se recusou a ir para casa, Davi orquestrou sua morte em combate. Com a morte de Urias, Batseba se tornou esposa de Davi, mas a Bíblia descreve que o Senhor não se agradou dos eventos. Portanto, Batseba é retratada como uma figura que sofreu devido aos pecados dos outros, particularmente do rei Davi. Após a morte de seu primeiro filho, ela deu à luz Salomão, que se tornou um dos maiores reis de Israel. Sua história enfatiza a responsabilidade dos poderosos e a dignidade das vítimas, refletindo a complexidade das dinâmicas de poder e as lições de justiça e compaixão na narrativa bíblica. A história de Davi e Batseba não termina com o escândalo e a tragédia. Na verdade, as consequências de suas ações moldaram profundamente suas vidas e a história de Israel. Após o adultério de Davi com Batseba e a morte de Urias, o rei Davi tomou Batseba como sua esposa. Mas o que parecia ser um desfecho para o problema, na verdade, foi apenas o começo de um novo capítulo de dificuldades e provas. O pecado e a traição não ficaram sem suas consequências. O primeiro impacto devastador foi a morte do filho que Batseba concebeu com Davi. O bebê nasceu e, infelizmente, ficou doente. Davi, profundamente angustiado e arrependido, jejuou e orou fervorosamente a Deus, esperando um milagre para salvar a vida da criança. Mas, apesar de suas súplicas, a doença do bebê piorou e, eventualmente, o pequeno faleceu. O lamento de Davi foi imenso, e a dor pela perda desse filho serviu como um poderoso lembrete das consequências do seu pecado. Neste momento de tristeza, o lamento de Davi e Batseba é registrado com um profundo sentimento de perda e arrependimento. A Bíblia não descreve em detalhes o sofrimento pessoal de Batseba, mas é possível imaginar o impacto devastador que a morte de seu filho teve sobre ela. Essa experiência foi um claro reflexo da justiça divina e do peso das escolhas que haviam feito. No entanto, a história não para na tragédia. Com o passar do tempo, Batseba deu à luz outro filho, a quem chamaram de Salomão. Este não era um nome comum. Salomão significa paz e seu nascimento foi um sinal de um novo começo e de esperança para o futuro. Deus mesmo deu a Salomão um nome adicional, Gedidias, que significa amado do Senhor destacando a importância e o propósito especial deste menino. Salomão cresceu e se tornou o rei de Israel após a morte de Davi. Sua ascensão ao trono foi marcada por um reinado de grande prosperidade e paz. Sob a liderança de Salomão, Israel experimentou um período de estabilidade e riqueza sem precedentes. Ele é conhecido por ter construído o magnífico Templo de Jerusalém, um símbolo da presença e da adoração de Deus em Israel. Seu reinado trouxe uma era de sabedoria e justiça, refletida nas suas famosas proezas de sabedoria, como se vê em muitos provérbios e ensinamentos atribuídos a ele. O contraste entre a tragédia inicial e o sucesso final da dinastia de Davi e Batseba destaca uma mensagem poderosa. Embora as escolhas erradas e os pecados tenham causado grandes dificuldades e perdas, também há espaço para a redenção e para a realização de propósitos divinos. A história de Salomão, como filho de Davi e Batseba, mostra que mesmo em meio às consequências dolorosas de nossos erros, a graça e a misericórdia de Deus podem transformar e abençoar o futuro. Portanto, a vida de Davi e Batseba é um testemunho de como as ações têm suas consequências, mas também como a justiça e a misericórdia divina podem trazer novos começos e bênçãos inesperadas. A história de Salomão, emergindo da tragédia, revela a capacidade de Deus para usar a falha humana como uma oportunidade para cumprir seus planos e trazer esperança e prosperidade. E se você quer saber mais da história de Salomão, basta clicar no vídeo que está na sua tela nesse momento. Até o próximo vídeo.